Talks Live. Yes, é mais um quinta-feira. É quinta-feira, é 7 horas e já você sabe que hora é. É hora de lives na The Arts Way. Especial. O Boriflame é um dos artistas plásticos que tem a carreira mais longa na Cabo Verde, né? Mr. Tutu Souza! Olá! Gosta de apoiar? Já está de acho. Gosta do seu jogo. A qualidade de imagens são diferentes, né? Depois, às vezes é questão de internet e por aí as imagens são com uma má qualidade. O problema não é com a internet, o problema é mesmo móvel. Bom, é assim não tem que investir no novo móvel. Não, o móvel não investe nele, só que essa tem problemas técnicos na hora de live. Ah, ok. É por isso deve ser internet. Nunca sabe. É aplicação, ele nem móvel. É aplicação naquele móvel. Sim. Não tá tentando resolver, para mais não crer, dar um live de melhor qualidade possível. E muito obrigada por a sua presença. Esli, aquele que nós também faz, é uma conversa informal, por um momento de partilha, conexão. E nós participar também, quem é que está ali, está hoje. Pode à vontade para participar através de caixa de perguntas, lá embaixo. Você pode ter um bola com um ponto de interrogação lá. Você clica e você pode escrever perguntas que quer fazer para Tutu. E você participa também. E muito obrigada, Tutu, por aceitar esse convite, para sair. É sempre um prazer enorme participar nesse tipo de programas ali, porque em momentos que não está conseguindo partilhar um pouco de nossa arte, nosso percurso, com pessoas. Então, é sempre um prazer enorme. Uhum. E como que tem sido essa caminhada artística de vó? Olha, tem sido um bocado cansativo, não? Aliás, a pessoa está pensando, mas nós artistas, mas nós é por passatempo, mas que para hoje, mas nós temos um trabalho que é super cansativo, porque além daquele esforço físico que está fazendo, aquele esforço mental, psicológico, que tem que gerir, tem caminhadas que tem que fazer para desenvolver e promover o arte, então é que a coisa fácil, tudo na cabeça de um único pessoa é fácil. Por exemplo, a hora que não estou já músicos ou mesmo desportistas que têm tudo um agente por detrás para facilitar esse caminho, nós nas artes plásticas dificilmente não tem isso. Então, pessoas têm que saber uma coisa bastante cansativa. E que nada fácil tem as consistências, disciplina e esse querer de continuar, se uma boa. Gosta de você dedicado exclusivamente a artes plásticas, certo? Exatamente. Exato. Durante o ano fazia as duas coisas em paralelo, artes plásticas e design gráfico, mas chegou uma altura que eu falei assim, não, acho que já está na hora de pôr um de lado e design gráfico tem que ficar de lado. Quer dizer, é que fica 100% de lado, porque hoje design gráfico não utiliza para fazer trabalhos de meu mesmo. Raras vezes de fazer trabalho para um cliente. E, por isso tem que dedicar 100% à arte. E que ela te exige show, tem que conciliar ser artista com ser chefe de família, tem que conciliar muita coisa. O Ana Flow fica fácil. Bom, acho que só para enquadramento para novas pessoas que ainda que conste tudo, dar um enquadramento quem que é Tutu Souza, a maneira de surgir Tutu Souza. Bom, deixa contar um pouco minha história, assim, me nasci na São Vicente, depois de 2 anos, vai para Sal e Sal mesmo para a praia. E Maranta fechou vez mesmo puro cabo-verdiano, porque tem um bocadinho de cada ilha
na Constituição. E minha pai é de San Nicolau, minha mãe é de Sal, famílias espalhadas para Sal, Portugal, Angola, tem uma mistura enorme na mim. Mas isso faz com que, de certa forma, também molda o meu percurso. Não? E depois que mesmo para a praia, escola primária, eu fui sempre um aluno super traquino, e que eu vi as pessoas, naquela altura ainda tinha palmatória, fazer um cabeça de lixo tinha direito a 10 ou 20 palmatoriadas, graças a Deus, que as palmatoriadas que estragaram minha mão para a pinta, não? Então, pronto. Ainda bem. Então, pronto, e desde criança, nas escolas, tinha hábito de desenhar uma caricatura de professores, né? E então fazia show, coisa. E minhas disciplinas principais eram desenhos e trabalhos jornais. As outras disciplinas, para mim, que não interessava nada. Então, na hora de ser, começa a despertar interesse para a arte. E depois, para o liceu, começa a ter um bocadinho de acesso à história da arte, bata com um bocado os grandes personagens da arte mundial, bata molda minha forma. Na altura, minha era mais realista, surrealista, gostava de fazer esse tipo de fotografias, fotografava colegas e tudo isso. Mas com o tempo, depois que estudar design gráfico na Portugal, começa a criar um novo conceito de minha pintura, porque toda a teoria que tinha e que me utilizava como designer gráfico, que era baseado na simplificação de coisas, permitindo bem simplificar também a minha pintura, trazer o conceito de artes gráficas para artes plásticas. Depois, acaba para conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que durante o tempo, eu fazia tanto design gráfico, durante o dia, tinha um horário que era um bocado complicado, entrava no trabalho 8, 9 horas pela manhã, 6 horas de tarde, chega na casa, descansa um bocado, a partir de 8 e meia, 9 horas, na ateliê pinta até 4, 5 horas de madrugada. Ou seja, aquele coisa, de certa forma, acaba arrebenta com o físico de uma pessoa, não? Físico e psicológico, acaba cansa. Então, pronto, e foi por isso também que fui obrigado a optar, ou um ou outro, foi obrigado a deixar artes gráficas de lado e seguir a carreira como artista plástico. Mas foi períodos bastante complicado. Até imagina. É. Até imagina. E como que a família lida com essa decisão que você toma? Na princípio, que gosta? Assim, é sempre complicado para a família, principalmente a hora que você sabe um bom chefe de família, tu praticamente toda a responsabilidade está sair de bobas hoje. Então, a hora que tu também larga o certo com o incerto, deixa pessoas tudo tipo em alerta. E ainda por cima, isso acontece em pleno início da pandemia, você entende? Em pleno início da pandemia, ele decide abandonar uma empresa para me dedicar 100% à arte. Isso foi dezembro, e março já não tinha pandemia já na Cabo Verde. Tinha que fechar a porta, assim, tinha que pensar agora. Mano, Marta, Deus está na deriva. Se ele tiver essa ideia de seguir aquele caminho ali, ele mete ajudando a desenvolver. Então, não siga sem medo e confiante na minha capacidade e no meu trabalho, e graças a Deus, corre tudo direito. Pensar que corre tudo direito. E família, no início, é sempre preocupante, mas hoje, essa coisa valeu a pena. Valeu a pena e cada vez mais se reforça. Amor, num artista também, se o que tem aquele suporte de família por detrás para encorajar, para entender o percurso, se o que tem isso, tudo acaba para cair também, porque o tem que estar em paz com o bom, e principalmente ao que tem responsabilidade da família, tem que garantir também bem-estar de família, e para mim família é número 1. Então tem que estar direito, família tem que estar direito, então tem que abraçar, acompanhar para que as coisas funcionem. E família sempre apoiando, desde criança, meus pais, minhas irmãs, meus tios, primos, tudo apoiando. E depois, arranjem a família, minha esposa, meus filhos, tudo também está apoiando sempre nas coisas. Yeah. E a esposa também é um artista, né? Exato. Exato. Ali na casa, tudo alguém é artista. Isso está na sangue, está na sangue. E a esposa, ele acaba para despertar um bocadinho mais tarde para a arte, como a de
foi precisamente durante a pandemia, o Treshiba de casa, bem para o ateliê, ficava ali debaixo, porque as meninas, se tudo ali pinta, ele ficava ali só. Então eu disse, não, você fica conhece. Então naquela brincadeira, até descobre que esse trabalho, uma final sempre estava lá. Faltava aquela coragem, aquela ousadia de falar, não, você está fazendo independentemente de pessoas gostam, não, porque na arte tem uma coisa, tinha pessoas que assim, não, só está fazendo tal coisa se alguém gosta, mas não, vou te fazer primeiro para agradar a cabeça, vou fazer a buscar aquilo que você tem dentro de bom para fora. Se pessoas gostam, top. Se pessoas que gostam, top também, porque vou ter que ser satisfeito como artista para depois do agrado a alguém. E se você está satisfeito como artista, para não se querer. Exato, então concordo 100%. Sim. Muito bom mesmo. Yeah. E o que você acha sobre arte na Cabo Verde? Tipo, fazer arte visual na Cabo Verde. Sim, arte. Tinha pessoas que têm estado perguntando sobre artes plásticas na Cabo Verde. É interessante porque no período que me começava, tinha pouco artistas na Cabo Verde. Inclusive tem uma história, nunca também falei o nome de artista gospel, mas tem uma história que é, a mim com 9 anos de idade, aproxima de um artista nacional de perto, e tinha uma obra abaixo de braço, por cima dele, pergunta-lhe, tipo, aquela infantilidade, uma hora que você faz aquela coisa, que aprende, ele falando, pega o pincel que você tem, todo aprende você. Tipo, assim, foi choque na altura. E hoje, a hora que estou de mim, aquele artista várias vezes, ele nos põe na mesma galeria, e me torna amigo. E depois, aquela pessoa, sem saber, foi um professor para mim. Mas isso porque, naquele tempo, que a geração de artistas era tipo elite, nós que manda ali, nós que chefe, não. E hoje que tem isso, hoje nunca tem elite na artes plásticas na Cabo Verde. Não tem que encarar artes plásticas como ele é um mundo tão grande e cada um tem seu espaço. Nunca pode bem considerar melhor que ninguém, nem ninguém melhor que mim. Mim tem a forma de trabalho, Boa tem de boa, Edson tem de ser Helder, cada um tem a sua forma de trabalho, não? Então, isso está fazendo refletir, então qualquer percurso que artes plásticas na Cabo Verde teve uma evolução, essa constante evolução, é uma pena que nunca tem um mercado de arte igual na Cabo Verde, que é o que nós temos estado a trabalha mercado, porque a sociedade cabo-verdiana que foi moldada para consumir artes plásticas. A sociedade cabo-verdiana foi ensinada a consumir música, e é uma coisa que está constantemente a crítica, que tudo que é arte na Cabo Verde, artistas, é referenciado diretamente com música. Não, artes plásticas na Cabo Verde tem estado cada um boom, é preciso não para, não pensa sobre artes plásticas, e a nós como artista continua a fazer o nosso trabalho para não evoluir, promove e divulga nos artes fora de Cabo Verde, que é o que tem estado a fazer. Exato. A minha opinião que Luta consome artes plásticas, mas não muito nacional de maneira que não devia. Como a seguro para tudo alguém tem pintura de relevo em madeira na casa. Tudo alguém tem quadro de areia com tinta de mulher africana na casa. Quase tudo alguém tem. Mas só que pouco alguém está considerando arte, está considerando decoração. Depois lá também foi o preço de trabalho de arte exatamente por isso que falou. A sociedade cabo-verdiana foi educada a consumir artes plásticas hoje. Então, por isso que hoje é mais fácil, por exemplo, um nacional sair lá fora para nossos países e costa ali, trazer um batik comprado a 50 euros, 20 euros, e pôr na parede, para ele é uma grande obra. E a hora que te analisa uma obra de arte de um artista, deixa a cabeça de parte, mas de um outro artista nacional que está a fazer percurso lá fora, a hora que avalia aquele preço, não, aquele nunca pode comprar. Ou seja, o ensinado valoriza, o desculpa também não que pode comprar, entende? Então é aquela que a pessoa começa a pensar, como que nós arte, nosso trabalho lá fora, e pessoas valorizam, mesmo a hora que pessoas também para Cabo Verde, visita, por exemplo, a minha galeria, entra ali, fica admirado, como é que é possível ter um artista com aquela qualidade ali na Cabo Verde e Cabo Verdeano que valoriza.
Eu te falei, é uma pena, é precisamente isso inflou, nunca é ensinado a Yeah. consumir artes plásticas. E que é que missão agora que nós como artistas não tem que, além de fazer nosso trabalho, e educa na sociedade para consumir artes plásticas. E aqui não pode fazer aquela, qual que é Bem, a tua opinião? cada artista arranja essa estratégia. A mim, por exemplo, a ideia de fazer pinturas na rua, a mim, mais de 20 anos a fazer pintura na rua, é exatamente isso. É fazer pessoas estarem em contato direto com a obra de arte. É a arte de rua, que, infelizmente, nem toda a arte de rua está dura. Tem arte de rua que está dura 1 ano, tem 5 anos, tem que estar deteriorada. E hoje tem pouco arte de rua daquele tempo que existe. É muito pouco. Está mais no aeroporto de Sal que ainda tem bem conservado. E ali na cidade da praia tem que me fazer atualmente. E é exatamente isso. A arte lá tem estar educa pessoas. Pessoas que olham pintura na parede, essa questiona, quem que faz aquele trabalho, aquilo que significa, para onde que fazer. Além do lado belo que te traz, que te mostra, aumenta a autoestima de pessoas na rua, não? Simone, você uma Terra Branca era, Terra Branca que tinha nada, que tinha num tipo de atração, ninguém quer visitar Terra Branca por nada. E hoje Terra Branca é super visitado. Por quê? Por causa de artes plásticas. E Terra Branca tem músicos, tem alguns eventos musicais que acontecem na Terra Branca, mas que tive aquele mesmo impacto que a arte de rua teve. Você entende? Então, aquilo é só para hoje, e tudo aquele caminho que nós estamos a fazer, pouco a pouco, não se está conseguindo. E fazer aquilo, cada artista escolhe a sua forma de ensinar. E na altura, por exemplo, quando eu fazia aquele Terra Branca, para pessoas que ele deu uma ideia, que me fazia ali, e Simone pôde fazer na Bubairo, e o Leandro pôde fazer, ou seja, cada artista se põe em seu bairro em beleza. Então começa a educar pessoas. Hoje, por exemplo, o projeto Chalabas na Chara Grande, e pessoas de Chara Grande começam a abrir o olho. Aquele nível de violência que tinha na Chara Grande, hoje pode ter até menos. Pessoas dessa coisa mais aberta, muito mais educada. Então, o poder que a arte tem na educa e molda uma sociedade para bem é tão grande que é preciso nós artistas não continuamos. Estou concorda. Sim. Exatamente. E de onde que você tem uma pergunta? Não, minha pergunta é, podia falar-nos o nome desse projeto Pintar Rua, a maneira que ele fez? Maneira que essa ideia de pintar rua, de educar pessoas, se ele tem um nome ou se seria um projeto e maneira que pode acontecer? Assim, já surge assim, desde criança tinha um sonho que era hoje a terra colorido. Por quê? Na hora que dá passar férias na sala ou em qualquer lugar, ou quem vinha de avião, quem ia tudo aquele cinzento, diversidade da praia, a coisa tornava um bocado triste. Mim que sempre gosta de cor, um dia quem sabe então em a terra colorido. Então, pouco a pouco começa a fazer arte de rua. E quando me volta a morar na minha casa, onde está, primeiro coisa que me fazia foi pintar a fachada da minha casa. Hoje, efeito que tive na moradorzinha vai, pessoas que vinham para a frente da minha casa para fazer fotografia, para fazer videoclipes, era programas de televisão também fazia ali na minha rua. Então, eu espera aí, acho que efeitos começa a ter. Então, continua a fazer. Um belo dia, me com minha esposa deitado, pensa, espera aí, por que não, agora não comemorarmos a carreira, no pinta interior de nossa casa, em que cada parede é pintado por um artista. Ele foi a ideia inicial. Ok, escrevi a ideia, contacta artistas por dar por bem, mas depois eu falei assim, não, pera, se não continua a fazer assim, ideia de color em a cidade, que funciona. Tinha que ser pintada na rua. Um contacta todos os moradores, apresenta a ideia, tudo abre porta, ok, sem problema, casa, vou pôr e pinto. Então, se que começa aquele projeto. Aquele projeto chama Projeto Rua da Arte, porque em rua não se mesmo por arte. Nesse momento não tem mais a pintura, já não se trabalha na ideia de meter esculturas em pedra, em ferro e vários outros suportes também ali na rua. E vários outros de atividades que não fazem, dança, teatro, espetáculos de música, de não fazer milhão de coisas ali. Então, aquele projeto Mara falou, nome é Rua da Arte, para aquele projeto ali. Por exemplo, Simone,
que ele tem um projeto de nós, que ele tinha fazia há pouco tempo, esse artista segundo de fora, não se lembra direito o nome, mas ele também é um projeto, entende? E é preciso, cada um bate a fazer para no final nós tudo volta para trás, uau, já não tem uma cidade de colorido, por cima no, ganha mais vida, ganha beleza, ganha atração, movimenta turismo, por exemplo, centenas de turistas que visitam a Terra Branca hoje é por causa de arte. Então é preciso um contínuo até fazer isso. Exato. Então que ela está hoje o poder e tipo poder comercial que a arte também tem. É dinamiza espaço, se traz turistas. Então, sim, arte é vida. E arte, aquele projeto que faz, traz mais vida a boa localidade. Exato. É muito bom, é muito bom. É uma ideia que deve ser continuada. Aliás, não tenho planos do próximo ano continuar a fazer mais e mais para a cidade da praia. Muito bom. Exato, e projetos que vale a pena aplaudir. E queria falar muito obrigada para todas as pessoas que estão ali. Se vocês têm alguma pergunta para todos, pode ser à vontade, que ele live é de nós tudo. Ali debaixo tem caixa de perguntas, bola com ponto de interrogação. Vocês podem ser à vontade para falar o que vocês quiserem para nós, querido e amantíssimo Tutu Souza. E assim, eu gostava de falar para nós cozinha sobre qualquer inspiração para o trabalho. Tem um trabalho bastante singular, que tipo, qualquer alguém que olha, qualquer quadro de bota sabe logo, que ele é uma pintura de Tutu Souza. De modo que surge esse estilo e de onde que teve a inspiração para continuar. Sim, sempre em Flá, deixa claro que alguém sabe, a principal fonte de inspiração é mar, é mulher e música. Por quê? Mulher porque é mulher que põe no mundo, é mulher que se conduz em minha vida, não. É minha esposa, minha mãe, filha, minhas irmãs, ou assim, mulher no seu todo, que está conduzindo a minha vida, tanto minha fonte de inspiração, mulher. Mar, por quê? Me sendo cabo-verdiano, moro na ilhas horário de mar, e desde criança, no mar, na pesca, na natação, nos jogos, no divertimento na mar, então mar tinha que ser a minha fonte de inspiração. E deixa eu ver, da falar ao contrário, que se está falando cultura nas maiores casas, não está falando mar nas maiores casas. E música por quê? Porque música te acompanha na toda fase de minha vida. Tanto Nancy cantar o Não, Menino Ná. Depois 7 dias, cantar Não, Menino Ná. A hora que não está contente, pôr música para baixo. A hora que não está triste, com música mais calma, não consigo relaxar. E agora falando, tudo faz a minha vida. Mesmo não espera nem a partida também música te acompanhamos até. Então música tem que ser a minha fonte de inspiração. E neste estilo surge como Modern Flow me era mais realista. Se mostrou algumas obras, ainda tem algumas obras realistas de meu, tem algumas obras realistas de meu quem guarda comigo, mas Modern Flow tive que conciliar design gráfico com artes plásticas. E naquele processo de simplificação de formas, bate a molde em novo estilo. Porque, no fundo, o que todo artista te procura é ter uma identidade própria. Por exemplo, hoje não olha uma obra de Tchele Figueira, uma obra de Tchele Figueira. Tem essa marca e consegue o que muitos artistas conseguem ainda, que tem uma identidade. E a hora que não hoje uma obra de Kiki Lima ou David Levi, não estou olhando, eu falo assim, não, aquele é David, aquele é Kiki. Então, a semelhança de que os outros, eu desespero fora, a obra de Picasso, não eu te reconheço. Não uma obra de Dalí, eu te reconheço. Então, aquele que me procura tem a própria identidade, independentemente de o facto de saber fazer vários estilos de trabalho, mas hoje, para mim, meu trabalho, tenho atrás ali, para mim ele é muito, muito mais valioso e terá muito mais prazer em fazer e que bem pintar um retrato, ou fazer uma caricatura, ou fazer qualquer outro estilo. Para mim, que ali é Tutu Souza. E as outras, também é Tutu Souza, mas é feito para mim,
mas pessoalmente se tem o mesmo valor que ele tem. Um belo dia num debate com um colega que é mais retratista, tipo, fez trabalhos a grafite, fotografias hiperrealistas, bom senso de trabalho, tudo contente, sim senhor, então eu perguntando uma hora quem quer fazer retrato, quem quer fazer retrato. Um falou, tipo, na brincadeira, para mim fazer retrato é caro, é grave, é chato. Mas é arte que mora para mim, para ele é arte, mas para mim não, porque para mim é que está falando nada. Para mim que significa arte de tutu, é aquele que é arte de tutu. Pronto, é sim. E na minha estilo, procura nas roças uma identidade, ligar na minha nome, sou Tutu Souza, se o espelho pode conhece assim, Tutu Souza sempre presente. Entendeu? Em busca que um fazia, tem que chegar em estilo próprio. E ele que está conseguir desabafa, está conseguir contar história, está contar percursos, está fazer de tudo, mas dentro daquele estilo. Exato. E que ela também está chamando bem por tempo, né? Já você na tanto ano de carreira. 30? Sim, que as coisas lá também com o tempo. Eu podia começa uma carreira artística num espaço de 2, 3, 4 anos, 5, 6, para falar, não, gente, não, é também com o tempo. Yeah. Eu sabe fazer quase 30 anos de carreira. Enquanto começa a pinta, tinha 16, 17 anos. Tem um período entre 16 até 20, 21 anos que ainda considera carreira, considera um processo de aprendizagem. E, mesmo que naquela altura não fazer alguma exposição em trabalhos, mas que para mim que é tipo, nunca tem enquadrar dentro da minha carreira, um período de aprendizagem. Ele até ali quase 30 anos de carreira. Era para nunca falar para que as pessoas começassem a me bem. Foi experiente, ok? Diferente. Sim. Exato. Então, aquela a mim admira o trabalho, não gosta dele. E terá para hoje no trabalho, por consistência, por disciplina. Tipo, toda vez que tem visita, Tutu Souza, a única primeira pessoa que dá ele está pinta. Eu vou pintar sempre. Sim. Tem que ser da pinta sempre. Às vezes, mesmo que se fichar dentro do ateliê, tinta, mas qualquer detalhe que passa na boca, você começou aquela imagem, você começa a criar aquele péssimo. Alguém já falou, contou uma história, você começou a ler a imagem pintada, no que podia ser. Você vai para um cenário no interior, uma festa, então, aquele ambiente de festa, você espelho, você começou a um quadro da moda, então é assim, 100% do tempo que pensa na pintura. Exato. A gente anda sempre com o caderninho dentro do bolso. Então, anda sempre com o caderninho dentro do bolso. Diário gráfico. Tudo com o que está bem. Se tem alguma ideia, foi na ele. Tem muito. Sim, também tem agora. Se me espelho, mas ali tem um monte de coisas de marca. Tá tapado um por um ali. Tem um monte de outros. Às vezes nem tapado, coisas notícias. Às vezes, a hora que ideia está bem, tem obras meu que fez gostar no guardanapo. Num ambiente, tem ideia, põe um guardanapo, um traço também. Depois, muitos outros papelinhos para ali para lá que ideia está surgindo, risca. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, ele é um pedaço pelo quintinho e surge uma ideia, bate a risca ali. Bate a risca, outra guarda. Bate a risca, outra guarda. Só para coisas ficam. Então, todo tipo de suporte é válido para o bate-cria. Mesmo que é rápido, às vezes, por exemplo, de vez em quando estou a fazer poesia. Tem poesias, não tem um frase, um texto de meu, no sábado eu tomo banho, correm aquela ideia, larga tudo, sei se você acompanha telemóvel, registra rápido, registra, não torna fulano deixa, depois somente trabalha aquela ideia de poesia. Entende? Mas é assim, você tem que ser constantemente pensa e cria. Tem horas que você consegue registrar, mas você fica com ele, por exemplo, principalmente a hora que você sonha, um sonho, você levanta, você tenta reconstruir aquele sonho, tem que chegar naquela ideia, você lembra motivo no sonho. É que tem mesmo pureza, se você levanta, fazer na hora, é que tem mesmo pureza. E podia também já por mais polido, mais
a resta tudo é diferente. Às vezes é preciso fazer coisas na hora. Se matarou, chega e executa ele guarda, deixa ele é muito mais puro, muito mais real. Exato. Ah, Joy. Olá, pessoas que só estava entra. Muito obrigada pela sua presença. Eles podem se à vontade para fazer perguntas também. E tenho uma pergunta e nunca sabia que eu costuma publicar algum livro? Não, por acaso não. Nunca me publica num livro, mas não tem livro pronto para algum dia publicar. Só que, nesse momento, não está chamando. Ah, ok. Mas sempre, então, eu busco obras. Está sendo bom cool, tinha tipo, que está falando Coffee Table Book. Uhum. Que é esse livro que está pôs riba de mesinha, por coletânea, e depois vou fazer poesia também. Sim, entendo. Que tem alguns feitos. Tem uns dois feitos que por percurso é um que te conta desde meus inícios até um certo período, e tem um outro que me faz já que também pintura e poesia acompanhar também de um período até outro. Entende? Nesse momento te edita, te escreve um segundo, mas que é só imagens, e em algumas obras tem uma história, um texto que te acompanha com as obras. Por exemplo, tem uma obra meu que era a Cachupa, tem aquele texto sobre Cachupa escrevido para acompanhar. Tem uma obra também que é Peixe Fresco. Peixe Fresco te conta a história de um peixeira que também na minha bairro, que grita peixe, 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 peixe. Aquela forma que até negociava com pessoas para comprar peixe. E, não, deixa-te amanhã, não, hoje que aqui não, eu compro. Tem tudo aquela poesia escrever que te acompanha aquela obra. Então, Mara falou, tem algumas obras de meu que tem um texto que te acompanha. E, então, se molda aquele livro manente, que é também a Mara falou, é uma coisa que está também que mim que tem que fazer. Tem que ter alguém, um manager ou um curador, mesmo que trabalha com curadora na Portugal. Acho que esse trabalho que se tem que fazer, que tem que ser mim para fazer, entende? Porque agora, por exemplo, a hora que tu fazia tem mil ideias, eu fui tudo na prática, é boa. Acho que eu perdi a autenticidade. Se alguém, por exemplo, gosto de alguém que fazer, e lá o livro História de Simone. Simone escreve essa história assim, mas está com tudo enquanto. Não, tem um jornalista trabalha, ele vai investiga Simone, desde a ciência até hoje, conta a história de Simone, não está realmente muito mais piada. Então, nas matérias de livro, não está que tem que ser minha edita um livro sobre um português, escreve, lança ideias, mas até lançar no mercado, alguém tem que fazer. Por cento. Ok. A minha Tachama, às vezes, a melhor pessoa para contar boa história é bom, como a de boa que conhece a cabeça melhor. E às vezes as pessoas, se for bom com aquela outra pessoa, já fica melhor do que só aquela outra pessoa. Aquele que é ponto de vista, né? Sim. Como é claro que bobo sabe a história mais que tudo alguém. A Mara falou. Tem que alguém trabalho de investiga sobre mim. Também. Você sabe sobre mim, investiga, pergunta, no xinda, no conversa, conta a história. Mas às vezes, alguém chama falou de percurso, então contou a história de na médica história, não pode, foi assim, naquela altura, não sei, tipo, se numa rua principal, estou aqui a rua principal, você não, pera, naquele beco lá tem uma história lá dentro. Vou ter entrar outra batata, uma história, uma família, conta uma história, vou tornar-se e continuo a caminhar. Então, aquele trabalho de investigação que está a chamar, tem que ter um alguém para fazer. Então, mesmo às vezes, de repente, lembro um detalhe de. Nós temos, lembro um dia que um professor a Pomparua, para morar em desenho e caricatura. Caricatura que ele Sim, está em pleno aula de história, instalei esta aula, me instalei rosto para baixo, desenho a caricatura de professor. Ele chamou e fazia uma pergunta, nunca entendi nada, nunca ouvi nada, nunca presta atenção na aula, para espelhar na cara e aproxima de bem, cante bem, e que eu ouvi na caderno com a minha caricatura que desenha,
e prendem caderno, o caderno baixo lá, semana vai passar, no final de aula de dia, lembra aquela hora era 10 horas pela manhã, no final de dia de aula era 1 hora, e bem trazer caderno. Não falou, não, é um prende que ofereceu. E fica chateado comigo. Muitos anos depois, não me encontro, que a senhora já sabe, já velhota, não? Me encontro, ele vem lembrando, lembras de um dia que eu mandei passear porque estavas a fazer a minha caricatura, ainda tem a minha caricatura comigo. É. Pronto, histórias interessantes. Tem um colega de infância que nos juntava lá de lado, na escola primária, não? Vizinho ali de bairro. E aí ele tem um capa de caderno que, quando nos estudava junto na terceira classe, quarta classe, desenhava o retrato dele na capa de caderno. Ainda tem aquele capa de caderno guardado. Então pedi-lhe ele, não, só que ele é catarou. Catarou é fotografia para guardar, não, a capa é catarou. Então, tem aqueles pequenos detalhes, por exemplo, o que te conta uma história, o percurso, tem aqueles pequenos saídas ali que te sei que tem riqueza mais a história. Então, se bem ser minha conta, minha própria pode falhar, deixa ele investigar, vai conta. Exato. É por isso que tem que ser bom com alguém, boa conta a história, exato. Investiga. Então, se algum jornalista ali, alguma pessoa interessado, a mim tá chamando um livro sobre histórias de tudo também. Acho que sim, acho que também. Será um livro assim. Será um livro com 1.000 páginas, também. Sim. Acompanhado de fotos do seu trabalho, ok? Please. Okay. Mesmo, por exemplo, na cada exposição que está a fazer fora, na cada evento que participa fora, acontecem pequenos detalhes de história que está assim, bom, que ele deve estar contando a história, depois aquele passagem ali por exemplo, na exposição, na tal lugar, acontece um cena interessante, tal, lá dentro da história. Tem aqui cada vez mais. Ok. E não tem nenhuma pergunta ali, não pode bater hoje. Essa pergunta ali também de Wichi Nobre. E fala um pouco sobre a sua experiência como designer gráfico na M, etc. Ok. Portanto, aquele é um detalhe de história, mas foi designer gráfico de M Marketing e Eventos. Foi interessante, foi um período em que M estava praticamente no início, não? E na altura me era freelancer e me contratava para fazer parte dessa equipa. Eu tive um período de mais ou menos 3 anos, trabalhei mais ou menos 3 anos com M, depois no mundo de platô para Palmarejo e na altura, então, tem um detalhe interessante, M, logotipo de M Marketing e Eventos, ele era um logotipo apanhado daqueles pacotes de clip arts que tinha na altura. Programa CorelDRAW vinha com um CD cheio de clip arts. Então, na altura, logo o M era um clip art apanhado naquele CD, escrevia do M. Então, tipo, sempre fascinante. Essa coisa que é um original, não tem quem pensa um logo de M diferente. Então, tanto M está fazendo 10 anos de existência, eu fazia um logo novo para M. Era um logo super interessante que M funciona com ele durante o seu tempo. E agora a M está a fazer 25 anos, não foi outra vez autor desses novo logo 25 anos de M. E mesmo já não trabalhando como designer gráfico, então antes lançando aquele desafio, uma seta, como foi o primeiro designer de M, e acho-me interessante da continuidade daquela ideia de fazer logo de M. Então queria novo logo de M 25 anos. Foi por isso que foi bastante. Tinha desafios, não? Tinha desafios porque ainda a nível de equipamento a M praticamente estava no início, nunca tinha quase nada, não tinha que investir muito e foi interessante. Foi muito interessante. E de vez em quando, quem passa perto de M, então, tem que lembrar de passagem, não? Na altura, às vezes, por exemplo, não tinha trabalho cheio que obrigava-me a ficar, às vezes, de 8 horas pela manhã até 10 horas de noite na M. E a hora também em casa cansar, também o gana do dormir lá,
o bem com ideia para esboça, para pinta, chama fazer mais um sacrifício, você começa a pinta, logo que você missa 4 horas da madrugada, e tem ideia também, torna bem a 8 horas pela manhã. Era um período bastante cansativo. Mas pronto, foi sábio trabalhar na EMI, empresa que aguarda com o seu carinho. Qual que foi o ponto alto de Bucareira até agora? Oi, minha carreira tive várias fases interessantes e gosto pode falar, ponto alto pode ser momento de internacionalização do meu trabalho, não? E hoje o meu trabalho é muito mais internacional do que antes. E acho que o ponto alto foi chegar a grandes palcos de arte mundial, moda Carrossel de Louvre, Feira de Barcelona, Feira de Dubai, Mônaco, que as grandes feiras de arte mundial, onde que, graças à Associação Atlas Violeta e a curadora Cristina Bernardini, consegui chegar naqueles grandes palcos lá. E Adam Flow, todo artista te procura atingir grandes palcos, não? E no momento, agora, chega lá, qualquer aceitação que o trabalho tem no mercado mundial, aí eu te falo, uau, agora sim. Aquele é sinal, man deve continuar a fazer aquilo que você faz, e com mais rigor, com mais qualidade, com mais vontade. Então, eu acho que ela foi um dos pontos altos da minha carreira. E outro ponto alto foi um momento em que eu fui nomeado para uma premiação, grandes figuras de ser nomeado Homem do Ano na casa, graças ao trabalho de arte que me faz. Então, é um ponto alto na minha carreira. Então, pronto, irmão, tem vários pontos que podia pegar para falar, uau, aquele é alto, mas cada vez mais se procura atingir outros palcos. Muito bom. Que é espetacular. Tu tem alguma pergunta? Acho que tem, ou não? Sim, a pergunta seria quais foram os momentos ou experiências que mais marcou durante a tua carreira? Mas tive vários momentos. Um momento, por exemplo, quando apresenta a primeira vez uma exposição de meu no Centro Cultural Francês, naquela altura, por exemplo, um artista para chegar, mora na Palácio de Cultura, falou assim, não, a minha artista plástico, não tem aquele trabalho ali, um leque de trabalho, que é apresentando naquela sala ali, em que o diretor de sala te abre boca e te falou, não, a sala ali é para qualquer artista, ou seja, automaticamente te pôr de lado. De repente, surge um outro sala ao lado, uma sala estrangeira, te chamou, não, bem ali, mas o trabalho na minha sala, na minha espaço. Então, aquele momentos que te marcou, deixou, e sala nacional te recusando, uma sala internacional te recebendo. Então, marcou. Deixa eu contar mais um momento interessante. Um belo dia, recebi um chamado internacional, não atende, normalmente tem número internacional que a Conchica atende, assim quem resolve atende. Não atende, é prefeito de cidade de Forte França na Martinica, credo tu para fazer uma pintura na Martinica. Uau, aquele gajo chega na mim. Então, as coisas estão marcou. Ok, até no dia deve ser, deve ser brincadeira, alguém deve ser chamando lá de um lugar, lá do outro lado, lá, está a falar pinta lá, por quê? Então, não posso, acaba para concretizar, estava para Martinica, fazer uma pintura em homenagem a Amílcar Cabral, a Aimé César e André Liquet, numa rua, e chama, tipo, Bolivar, Amílcar Cabral, senti orgulhoso, lá para aquele país, lá para fazer um trabalho sobre minha terra, um personagem, um herói, minha terra. Então, realmente se marcou. Então, por exemplo, te chega as grandes feiras de arte mundial, bota para a obra lá, é público também, uau, grande trabalho. Por exemplo, na Dubai tive uma passagem interessante. Na Árabe tem ligação com cavalos. E naquele feira de Dubai tinha no mínimo 400 quadros pintados o cavalo. No entanto, chega um gajo lá, te espeta para frente do quadro meu, muito tempo, depois ele respondeu, ele falou assim, já anda a feira
inteiro, de centenas de quadros de cavalo, uma única que chama atenção é aquilo. Brutal. Mas por quê? Por causa de vida que ele quadro tem, de cor que tem, de ousadia, de liberdade, de toda a beleza que ele transmite. Mas, consciente, mas assim, não, me anda a feira em ter um excelente trabalho sobre cavalo. Se um gajo também na lista, bom, já agora tenta saber quem é que era alguém. Ele é um colecionador, ele é um galerista que vive na Oman, que sai de Oman para a feira da arte do Dubai. Depois ele fazer um comentário que ele marcou. Uau, isso ensinando o trabalho tem um valor. Entende? E tem vários outros momentos que podia chintar ali horas e horas a palavra de grandes momentos. Nice. Sim. Obrigada. Obrigado por partilhar. Mas aquece o coração. E também grande orgulho. Mintache, mas foi um orgulho nacional. E para o percurso, para a insistência, para a consistência, para a disciplina. Ministro, toda vez que a gente passa, tudo está falando. Ele está vindo tudo vez. Que desde porque ela tem a prova, mas o bobo tem disciplina, o bobo tem consistência, e boa é uma pessoa que está só pronta para ensinar e para ajudar pessoas. Como a mim também tive oportunidades, como tu acredita na mim. E te agradeceu sempre. Sim. Muito, muito obrigada. Não tenho mais perguntas. Mas pode estar à vontade para fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta ali de aquela pessoa que acho que já menciona, Bernardine e Cristina, que está falando qual a sessão de pintar ao vivo em Dubai, na Expo Dubai e Dubai Art Fair. Acho que creio que a sensação em vez de sessão. Deve ser isso. Aquela foi um momento fantástico, por exemplo. Na altura, quando o Mbapa Dubai estava envolvido numa polêmica à volta de uma participação na Expo Dubai, e tinha pessoas que ficam a questionar a questão do Mbapa Dubai. Mas chega na Dubai, aconteceu uma cena interessante. Na feira de Dubai, tinha um artista de Moçambique que devia fazer uma pintura ao vivo. E, no entanto, aquela pessoa com medo, ou não sei bem explicar porquê, a curadora, não, fazem tipo com medo. Então a curadora está aproximando a mim, tu queres pintar ao vivo? Claro que eu quero. Me sempre fazer pintura ao vivo. E quando começa a fazer pintura ao vivo, ao lado tinha um monte de pessoas paradas, a pintar ao vivo. O interessante é que apareceu lá um jovem, acho que ele de Quênia ou Camarões, um dele, que ele viaja para aquela feira de arte só para hoje em trabalho. E conhece a mim na rede social. Então ele resolve pinta junto comigo. Numa cena interessante que não faz. Tinha um jovem angolano que apareceu lá com um t-shirt vestido. Além de pinta naquele tela, resolve pinta na costa de camisa daquele jovem. Pinta amigo aquele artista ao vivo. Tinha pessoas paradas, olhando de pinta. A mim, tranquilo, eu sempre faço pintura ao vivo, na meio de público, tranquilo. Depois, me para, me lugar, tu pinta ao vivo, Lina, Dubai, o público inteiro por trás. Foi fantástico, foi espetacular. Agradeço a Cristina por causa disso, porque foi graças a ele que chega naquele grande palco lá. E, Cristina, obrigado, continua, acredita na mim, continua, acredita no trabalho. Falar em português porque não percebe crioulo, apesar de ter uma ligação com Cabo Verde. Obrigada, Cristina, por tudo que tem feito por mim, pelo meu trabalho. Eu agradeço muito e continuo a acreditar que vamos longe. Okay. Yes. Aquela com certeza deve ter sido uma sensação espetacular. E não, é sempre sabe. Então, eu ainda consigo ele tudo mesmo. Ok. Então, qualquer coisa ali, Marrocos, que ele não sei, ok. Que ele também de Kabiti Hassam. Ok. Marrocos. E provavelmente deve ser alguém que não conta na Marrocos. Marrocos também foi uma experiência fantástica, porque chega num sala, um espaço especial,
e minha exposição foi super, super, super bem acolhido. E foi sucesso total. Foi sucesso total. E tanto é que agora o Tensata pensa na nova exposição na Marrocos, junto com a Atlas Violeta e nova feira que se bater lá. E não sabia pensa na possibilidade de estar lá naquela feira. É um país que me adora ter conhecido. Sempre tinha curiosidade na Concha Marrocos. Estive de passagem várias vezes lá no aeroporto de Casablanca, mas nunca tinha saído. Depois, quando me foi na Rabat, foi na Biblioteca Municipal de Rabat, foi mesmo fantástico. Adoro Marrocos. Aproveito para mandar um grande abraço para todos os marroquinos que estão ali por causa de terremoto e aquilo que acontece. Estamos tudo juntos. Ok, tenho uma curiosidade. Para quantos países que já viaja, tudo à custa de arte, digamos assim? Eu viajo para vários países. Deixa eu levantar um minuto, só para mostrar cada país que eu viajo. Um minuto só. Ok. E Cabo Se parecia é um monte. Tem um que mais pequeno. Oh, País e cidade. É um monte. nice. que leva o travel backpack. Que tenha Mochila de mochila, viagem. eu tenho bandeira de quase todo o país e quase todas as cidades fora que viajo. Por acaso, nunca me para encontrar canto, mas é um monte. Ok, eu vou pôr de falar negócio ali, eu não estou conta, ainda faz contagem ao vivo. Eu só creio. Bom, Quem é que crê para muito? bom. Para a Europa, ok, vou começar pela Europa. Europa, Portugal, França, Itália, Espanha, Alemanha, Holanda, acho que é a Europa, acho que é ali. Ok, então 6. Ok, 6 16, países da Europa. deve ter mais outros, ainda se lembra direito. África, Guiné-Bissau, Marrocos, sim, Guiné-Bissau, Marrocos. Depois tem Angola, não? Antilha. Angola, por acaso, nunca estive na Angola, eu tive alguns convites para expor na Angola, mas nunca tive. Alguns foi na altura que eu era designer de páginas amarelas e coincidia com a altura que tinha que fazer a lista de telefone, então nunca podia juntar. Então, acaba duas oportunidades de convite para expor na Angola, mas pronto, espero um dia expor na Angola. E depois, estive na Martinica, estive na Ilha de la Reunião, estive na Dubai, estive na Hong Kong, estive na Macau, tem um bocado de lugares. Vai para um bocado de lugares. Ok, então já são 13. Para aqueles que já falam que gostam. Sim. Acho que aqui se lembra isso. Não conta direito, né? Sim. Pomode. Tem Estados Unidos. Tem Estados Unidos. Sim. 14, então. Tem Estados Unidos. Por exemplo, tem um outro que às vezes falha, não lembro, na coisa mata. Já vai para um bocado. Ok, muito bom. Excelente. Então, Joãozinho Zonha, meninas, arte terão as oportunidades de viagem também. Cabo Verde para muito. Se for consistente e se for disciplinado, obviamente. Sim. Obrigado. É preciso. Essa cultura, aquilo que a gente falou no início da conversa, que a pessoa pensa, mas os artistas não se passa tempo. É que passa tempo. Trabalho é duro. Agora, nosso prêmio é aquele. E hoje o nosso trabalho está a ser apreciado fora de nossa terra e valorizado. E também, claro, o viagem está permitiu conhecer vários países, conhecer várias culturas e estar de perto em relação com grandes museus de arte mundial, não? Colecionadores, artistas. Então, é muito importante. Tudo que ela tem só para enriquecer o nosso trabalho. Yeah. E às vezes nem que para fazer lazer naquelas viagens, às vezes é só vai para exposições e fica nas feiras e nunca pode deixar coisas lá. E principalmente nas feiras. Na feiras, você tem muito tempo
poupança para isso. Vou na feira praticamente o dia inteiro. De noite eu estava a descansar um bocado. E de noite por isso sair de um passeio em lugar. Mas pronto, é quase sempre apertado para passeios. Mas, por exemplo, lá naquela participação que eu fazia com o Festival de Sete Sóis, Sete Luas, lá coisa que acontece. Lá, no início, eu saí, por exemplo, eu lembro viagem para Frontignan, na França, coincidia que tinha que ir para a Alemanha, não fazia praia, Lisboa, sair de Lisboa, apanha voo para a Alemanha, e fazia um trabalho na Alemanha um dia seguinte torna volta para Lisboa, apanha voo para Barcelona, chega na Barcelona, apanha autocarro para Montpellier, chega na Montpellier, apanha comboio para Frontignan, 12 e depois para fazer tudo aquele percurso outra vez. A hora que chega, eu estou cansado, você quase uma semana até viagem, mas não, fica bloqueado dentro de salas, porque não consigo sair para nenhum lugar. Por exemplo, já na Martinica, quando vai fazer o trabalho na Martinica, vai para o grupo Ferrogai, foi interessante porque a minha pintava de dia e Ferrogai tocava de noite. Portanto, de dia, Ferrogai essa fazia ensaio, depois essa vai ajudar a mim na pintura, e de noite, a hora que termina a pintura, dá a fazer trabalho de fotógrafo do grupo Ferrogai na concerto. Então, naquela brincadeira, não consigo conciliar, nem termina o trabalho a tempo, esses concertos a tempo, não fica com 12 dias livres para não dar volta a Martinique. Os atores dar volta, com em lugares diferentes. Naquelas feiras que ultimamente, na Barcelona, na Louvre, mesmo na Mônaco, também foi assim. Não saí, por exemplo, no curador, não saí pós-trabalho, não saí, sinto num lugar, tomo uma cerveja, converso sobre projetos e tal. Sei, dou um passeio, olho a lugares, visita museus. Então, aqueles momentos de lazer que eu tenho, mas é que sempre, nem sempre tem uma oportunidade de, a hora que estão naqueles eventos lá, pô, falar assim, não sabemos, pô, assim, quando pessoas falam assim, não, tu estás no outro lugar, mas tu estás no outro lugar, é da trabalho, é café, é café. Tu vai à Alemanha, tu à Alemanha trabalha, tu vai à França, tu à França trabalha, tu vai à França passa férias. Então, às vezes, é aquilo que alguém não pensa, mas nos artistas, você passa sabe. É sabe, sim, não estou fazendo como não gosto, mas também é cansativo, super cansativo. Mas o prazo, cavalo, corre com gosto, não cansa. E também é exaustivo, uma coisa que pessoas que até pensam, trabalha artes visuais e da canseira mental também. Maria, às vezes você tem um momento que tem momentos que está um branco, você tem que parar, assim, não, é um momento que tem que para, pensa coisas diferentes, não que executar nada. Você tem um material das piores, assim, nada, essa pessoa pensa, tem que me ensinar essa boa sopa, pensa e cria coisas diferentes. Mas que as coisas diferentes que tem que ter uma semana para sem fugir da identidade e fazer coisas que despertou interesse, contam história, enfim, coisas que têm valor, entende? Então, de vez em quando, assim, tem que fazer. É cansativo, mentalmente ele é cansativo. Mas se nunca tem disciplina, se nunca tem coisa, você não, esses dias não tem que parar, como ali nesse descansa mente, nesse descansa físico, feita de oportunidade para criar. Muita coisa trabalho mais lento, mais coisa mais, tudo que trabalho. Exato. Não tem nenhuma pergunta ali nos comentários, meninos, nós tenta fazer perguntas na caixa de perguntas para facilitar, como nós fazer no comentário, dentro da comenta, tá subindo no catacho. Mas não tem nenhuma pergunta ali de Nelson JBT. Como vida artista não é fácil, sobretudo em Cabo Verde, já alguma vez pensaste em desistir? Boa pergunta, Nelson. Olha, sim, já tem momentos na carreira que você pensa em desistir, principalmente a hora que você confronta com situações que uma hora não está sempre. A arte na Cabo Verde é valorizado, está criando certos magos, como tu é um trabalho que tem pessoas também de fora, valorizou ele, e ali dentro ninguém que valorizou ele, está criando certos magos.
Principalmente, por exemplo, a hora que tem grandes projetos, ninguém que te patrocinou, que te financiou ele, te magoou hoje. E a hora que tem que essa questão que eu estou assim, bom, e como artista tem um projeto, tem um convite, mas numa grande feira internacional de arte, mas tem um custo, e empresas, instituições de Estado, ninguém que está puxando na boca, te magoou. Em certos momentos, terá vontade de desistir, mas vontade de fazer maior que a vontade de desistir, entende? Para a Mara falou, minta fazer para mim, se ninguém quer se investir na minha, minta investir na mim, entende? Não te esforça, não trabalha mais teu, não te implora, não te pede, não, tu está fazendo um jogo, boa necessidade de levar o trabalho longe, te exigiu de boa coisas que às vezes tu está assim, não, pô, uma coisa assim que te pede alguém dinheiro para participar numa feira, já não trabalha, mas às vezes tu trabalha, tu tem situações que tu vende um quadro, a pessoa se pagou para participar numa feira, que a pessoa que te pagou, entende? Tem pessoas que encomendou um trabalho na hora de paga, depois um ano para pagou. Então tudo que as coisas ela está meio frustrado, com vontade de desistir. Principalmente aqui a instituição de Estado pediu um trabalho, você faz trabalho, contando aquele valor, ou liquida algum conta. Um artista tem dívida, também está a fazer dívida. Você fazer dívida com o fornecedor, você fazer dívida com quem está fornecendo energia, água, número de telefone, tintas, tudo. Você vive, você come, você veste, você fazer, ou seja, você também está a pagar contas, não? Então, na hora que você faz um trabalho, contar aquele valor, paga os contas, assume os compromissos, e que até entra, até deixou meio frustrado, vontade de larga tudo, mas a vontade de fazer maior, a boa é artista antes de tudo enquanto, então, você continua a fazer. Já tive vários fases da minha vida que me pensa de existir sim, a maior falou, minha vontade e minha ser eu, o artista, é maior que a vontade de existir. Então, não existe assim. Pode ter, hoje, por exemplo, Simone, ainda deu duas contas, dá uns dias, ser claro, nunca se conseguir pagou, se ter uns dias, claro, mas acredita, mas não pagou, porque pagou hoje, pagou amanhã, pagou daqui uma semana, um mês, mas esforça para pagar o máximo, o mais rápido possível. A Mara falou, não está numa sociedade que chega num ponto que quase fica maluco. Tem uma história de um amigo meu que era artista, que acaba por cometer um suicídio, que era precisamente por causa daqueles monte de coisas ali. Pessoas se pôr trabalho que te paga, te marca uma reunião com ele que te aparece, que as coisas que começam a pôr frustrado e que ao ponto de cometer um suicídio, entende? Então, sim, qualquer artista na Cabo Verde tem um momento que pensa que existe assim, mas a mim que existe uma minha vontade de fazer arte é muito maior que tudo. Continua. Exato, sem desistir. De uma boa forma. Já no Sotatiga, nos reta final, não tenho mais uma pergunta. Ok, não tenho duas perguntas. Um deles é de Aile Jassi. Vou gostar de fazer essa pergunta. Horas que eu viajo para ilhas, como que você expressa inspiração? Mário. A hora que eu viajo para ilhas, como que você expressa inspiração? Assim, qualquer ilha de Cabo Verde, para mim, é de mel. Minha fauna na São Vicente, minha apoia de São Nicolau, tem familiares na Sal, tem ramificações com Brava, com várias ilhas, não? Então, para mim, é sempre sabe visitar uma ilha de Cabo Verde, maio, qualquer ilha de Cabo Verde, para mim, é especial. E é claro que a minha ilha de preferência é Santiago, porque eu vivo na Santiago desde 2 anos de idade, manter um carinho especial para a Sal, porque a maior parte das minhas familiares está na Sal, e tem um carinho especial para Fogo, porque para mim é uma ilha encantador, esse aspecto geográfico de Fogo, pessoas e Fogo, é tudo simpático. E São Vicente, porque ele aqui nasce, Santo Antão para a beleza de Santo Antão, enfim, cada ilha de Cabo Verde tem um encanto e muita gente sabe. Muito bom. Yeah. Eu tenho mais uma pergunta, excelente resposta. Yes. Nosso Cabo Verde é
Bonito. É um paraíso mesmo. É, Cabo Verde é um paraíso. Então, concordo 100%, sim. sem sombra de dúvida. Yeah. Ok. Ok, pergunta. Aquela mesma pessoa que fez a pergunta anterior, faz uma pergunta ali no comentário que é, modo que você pinta lago? Lá naquelas outras ilhas. Yeah. Assim, a hora que ainda vai para aquelas outras ilhas, conforme trabalho que vai fazer. Se vai fazer uma exposição de telas, não te leva aquelas telas tudo já pintado, não te leva algum material de pintura comigo, caso tiver necessidade de pinta, não te pinta. Mas quase sempre, não que ainda viaja para aquelas ilhas, ainda vai para fazer arte de rua. Então utiliza material comprado na local, tudo, então para mim é igual, está na praia, está pinta na rua, está na sala é igual, São Vicente, para mim é igual. Então, nunca tenho problema com nada disso. Para mim, pinta em qualquer lugar, para mim é tranquilo. Exato. Boi cabo-verdiano, natura Cabo Verde. Para mim é um puro cabo-verdiano, da amanhã país, por isso em cada eu então assim, para uma coisa estava a viver fora de Cabo Verde, fazia arte, não, o meu artista cabo-verdiano está a viver ali que a arte tem que ser, por isso, é assim. Exato. Eu tenho mais uma pergunta. Essa pergunta ali de Rodias Home e fala: oi, Tutu, vou fazer alguma formação ou vou sentir necessidade de estudar pintura ou alguma técnica para botiga na estilo de pintura que tem hoje? Bom trabalho. Sim, na Flow me fazia formação como na design gráfico, me designer gráfico de formação, mas artes plásticas, pintura, desenho, escultura, não está a fazer 10 menino, praticamente 10 menino que ainda fazia arte. E quando tive que fazer uma formação, na design gráfico, porquê? Porque Cabo Verde nunca tem mercado de artes plásticas. E era preciso ter uma formação para sobreviver, ter um salário, sobrevive e consegue sustenta o artes plásticas. Então, foi por isso que eu fazia design gráfico e minha autoridade está no domínio de pintura e escultura, mas, para uma, por exemplo, uma 10 menino, não estuda só artes plásticas. Sabe? Então, dá para numa escola de arte para fazer arte, aprende só. Tem uma história interessante. Tanto expõe numa universidade nos Estados Unidos, na Bridgewater State University, professores e alunos de uma carreira de arte assistem à exposição, fazem uma apresentação, tinha lá um tradutor, porque era necessário ter um tradutor, a conversa é mais claro, não? Então, na final da apresentação, na apresentação de exposição, um daqueles professores de arte aproxima de mim perguntando qual escola de arte que me informa. Eu falei, não, nunca formo numa escola de arte, minha autoridade. Para um bocadinho esses alunos, depois eu volto para mim e falo assim, não, vou com a minha escola de arte, mas e isso continua. Boa escola, vou fazer há muito tempo, porque a qualidade que eu tinha ali, eu comecei a para na escola de arte. Eu obrigado, obrigado. Sim, e de facto, se por ser um artista, ok, vou me formação, peguei minha formação, mas acho que na arte, por ser um artista puro, comecei a ir para a escola de arte. Já no exemplo, na continente africano, não está aqui excelentes artistas que sabem nem ler nem escrever, mas pessoas que é capaz de pegar um tronco de madeira, fazer uma escultura fantástica, onde fica de boca aberta. Recentemente, na Marrocos, encontro com um trabalho de escultura de um jovem, que esse trabalho é feito só com o pneu. Ele pega pneus, ele esculpe um leão esculpido, tamanho real, só com o pneu, que levanta a caverna na corpo, um trabalho impressionante. E aquele gajo é que tem escola. Ele é um coitado. Mas tem uma capacidade artística fora do comum. E na África não tem centenas deles. Não tem centenas. E naquelas feiras de arte que participam, então é trabalho impressionante. Cheio desses de pessoas que vão para a escola de arte. Mas a maioria acaba para a escola de arte. A maioria acaba para a escola de arte. E pessoas que não se percebem, que desenvolve. É claro, tem, por exemplo, ninguém pinta um quadro com alguma temática, tem que estudar e ler
sobre ele, fazer pesquisa sobre ele, por enquanto, posso pampinho. Boa semana, boa possível na galeria, ou aquele painel sobre café. Não fazer aquele painel, foi semanas a ler história de café, percurso de importação e exportação de café, e grandes, não, que as melhores empresários na matéria, empresas na matéria, marcas sobre isso. Tudo é um trabalho de estudo que eu tenho que fazer antes de executar aquela obra que eu penso. A obra tem que ter um conteúdo por detrás, eu tenho que falar sobre ele, simplesmente executar por deixar lá. Então, tem que ir lá. Então, a escola é importante, mas depende só de escola de arte que você precisa. Exato. E hoje em dia, qualquer técnica que você aprende, YouTube é o melhor amigo. A tecnologia também já te dá mais acesso à informação. Democratiza a aprendizagem de arte. É verdade, é verdade. Também, não só na educação, mas também para expor, para levar para outras partes. Não só local, mas também para internacional e ter já contato. Bom. E agora, qual que é a importância da tecnologia na boa arte hoje em dia? Acho que mais na carreira do que na arte. Na carreira. Sim. Sim, por exemplo, hoje em dia não tem qualquer importância que, por exemplo, redes sociais têm no nosso comércio, no nosso mercado de arte. Não? Por exemplo, a maior parte de venda das minhas obras é feita nas redes sociais. A partir do momento que me publica uma obra, tem um monte de pessoas que perguntam preço, tal, então aquela negociação quase sempre é feita diretamente, quem é que se ficou aquela obra, o valor que se ficou com ele, dados bancários, tudo enquanto, pagamento, tudo através de tecnologia, redes sociais e tudo isso. Então isso é muito importante. Se no passado não tem qualquer dificuldade que um artista nacional tinha para vender uma obra, hoje não. Hoje a maior parte dos artistas vende obra na rede social. Então é muito importante ter proveito de tecnologia na nossa carreira e no nosso comércio. Exato, e também de um bocado nas redes sociais. É mesmo importante. Ok, já não está chegando na nossa reta final, já não passa de marca de 1 hora, nunca tomar o precioso tempo. Então, gostava de perguntar, Bobo, qual que é planos futuros nesse momento? Ali nesse momento prepara novos projetos para 2024. Nunca também avança com detalhes iguais, porque a surpresa ainda é apresenta. Perto, sem andamento, uma nova coleção de pintura de mel, que é Por Amor aos Cavalos. Acho que o Simone deve ter olhado alguma peça que circula, que é uma nova coleção que se trabalha, que tem a ver com valores que no ser humano tem estado a perder, que toda a pureza na cavalo, que toda a liberdade, força, beleza, tranquilidade num cavalo, transmitiu paz, alegria, amor e tudo isso. E o que então é ser humano, com o seu egoísmo, com a sua maldade, então tenta descarregar tudo aquele amor que tem para ser humano, descarrega no cavalo, homenagem a cavalo. Então é uma nova coleção que se está a fazer e brevemente está apresentá-lo. E de resto é projeto já mesmo para 2024. Tem possibilidade de Modern Flow, ainda antes de finalizar, participa em algumas feiras de arte, mas ainda está tudo em estudo, porque feiras de arte custa dinheiro, e Modern Flow sem patrocinadores é complicado, mas se tem possibilidade de participar nas feiras de arte. Então o projeto é isso, por enquanto é isso. Para 2024 também tem algumas surpresas. Tem um que importante avança ali que sabia ser surpresa, que sabia em 2024 me apresenta a minha primeira exposição de escultura na casa. Então, eu queria para ser surpresa, eu queria para uma pessoa saber mesmo no lançamento. Agora, lá também tem surpresas. Espetáculo! Uau! Sim. Aquele espetáculo! A mim que eu sabia
nunca sabia muito, não sabia muito tinha interesse na escultura, como eu já falava, tinha o vez de que lá, mas nunca sabia uma buta fazer escultura. Sim. E também sei uma tatuagem. Tem que ter o tempo um café de escultura, porque um ateliê para escultura é diferente de um ateliê de pintura. É um ateliê muito mais, tem que ser um ateliê muito mais grande, mais porco, mais sujo. Então, nesse momento, durante o tempo que tinha ele, você se prepara para terraço minha casa, para fazer umas peças em escultura, que apresenta. Agora, não sentia falta. Há muitos anos, ainda tem algumas peças de escultura em pedra de meu ali na ateliê, mas esculturas que têm no mínimo uns 10, 15 anos. Então, tentar desenhar nas minhas novas peças. E, pronto, 2024 também tem a minha primeira exposição 100% dedicada à escultura. Espetacular, mas não pode esperar. Estou preparado, estou preparado. Yeah. Uma outra pergunta é uma pergunta que não te fazer isso sempre. Yeah. Né? Vou te perguntar a tu qual que é o artista do Que é o quê? Qual que é o artista do qual que é o moto, qual que é o caminho de artista? Qual que é o caminho como artista? Não, qual que é o modo artístico? Para você ser artista, é o que te significa? Qual que é a boa maneira? Yeah. Ah, ok. Ué, assim, para mim, arte é tudo. Mim pensa 100% na arte, sempre foi assim. E arte, para mim, se não for assim, vamos falar, amar, respeitar tristezas escondidas. Por exemplo, se codificar assim, pode ser amar, respeitar tristezas escondidas. Mas também pode ser arte de vida. Arte de vida e arte é momentos, arte é ousadia, arte é liberdade de expressão, arte, ou seja, arte é tudo. Para mim, arte é tudo. E se alguém me pergunta quem que é o maior artista, para mim o maior artista é Deus. Porque se me está ali, se tudo capacidade que tem é graças a Deus que está ali. E a hora que a gente analisa a natureza no seu todo, não tem excelentes obras de arte, por exemplo, ao que tem um pássaro, pega um pássaro, analisa a coloração na penas, ou no formato de bico, mesmo na peixes, então é mesmo. Então, para mim, Deus é o maior artista. E a arte, para mim, é. Yeah, concorda. É assim. E última pergunta, antes de dar como encerrada esta sessão, eu podia dar conselho para quem que está começa? É um comentário de... Claro. Assim, para quem que se começa, não está falando duas coisas. Primeiro, é um caminho fácil, tem que acreditar, mas você bem conta com um monte de barreira para frente, mas tem que ser focado. A partir do momento que decide aquela carreira de arte, tem que foca, tem que procura sempre ser ousado, criativo e humilde, porque tem um detalhe interessante, tem pessoas que te aceitam por falar, não, que ele está trabalhando lá, mas só falta alguma coisa, só falar, ele está ofende. Tem que saber aceitar críticas, ter proveito de críticas que a pessoa está a fazer. É claro que tem críticas que é maldoso, mas tem críticas que é autêntico ensinamento, então tem que saber ter proveito para ele e acredita sempre no bom trabalho e Mara falou, ser ousado e procura sempre atingir grandes patamares, e porque depois só bom que está a ganhar, a hora que alguém falou assim, uau, o trabalho é excelente, e bom que a gente sabe, se alguém falou, nunca gosta de o trabalho, você sente triste, mas ao mesmo tempo deve ser, mas como que alguém que gosta de trabalho? Por algum motivo é que gosta de trabalho, ok? Você bem trabalha por gosto? Não, você continua a fazer o trabalho, é bom que tem que gostar do trabalho, entendeu? É bom que se expressa, é bom que se faz.
Se alguém gosta ou que gosta, paciência. É claro que fica mais feliz ao que alguém gosta. Mas se que gosta, eu tenho que ofender, eu tenho que saber aceitar críticas e procura sempre atingir grandes patamares de arte. Cada fase é uma conquista. Cada quadro que pinta, acredita, amanhã é de ser um quadro diferente. Como olha, hoje se empanha num trabalho que me fazia na 1999 e também me compara com hoje. Então, sinceramente, tu vou fazer aquela coisa ali, aquela coisa mal feita ali, mas era preciso fazer mal feito para fazer direito hoje. E memória da falar, até hoje em casa fazer direito, e não está num processo de aprendizagem, não te aprende até o final de nos dias. Então, não tenho certeza, uma pintura que tu também faz daqui a 10 anos é totalmente diferente daquilo que você faz hoje. E a pintura está em constante crescimento. Então é preciso ter paciência, ter ousadia e continuar a fazer coisas sem medo. Exato. Excelente conselho. Muito obrigada, Tutu, pelo tempo. Obrigada a todo alguém que está ali. Obrigada pela contribuição, por esse grande pilar que é na artes plásticas de Cabo Verde, pela consistência, pela disciplina, pela humildade, estima o cabo de flã e também no hoje a mim como artista sou muito grato de tipo tomou de amigo uma pessoa que está sempre dar um conselho muito obrigada e obrigada a todo alguém que esteve presente. Se dura que chega, nosso live está fica gravado na nossa página e também está fica na nosso YouTube. Link para nosso YouTube está na nosso bio, então por bem. Tem um playlist lá, já. Com muitos artistas, que assim, eu sigo Tutu, para nós fica acompanha esse trabalho, eu sigo The Artist Way Cabo Verde, para nós tem tudo quinta-feira não está fazendo live com um artista diferente, de uma área diferente, então nós continuamos ali, está seguindo. Muito obrigada e um excelente fim de semana. Muito obrigada, Tutu. Obrigado. Eu também te agradeço para o convite. E para mim é sempre bom debate sobre arte, sobre cultura, partilho um bocado de conhecimento, não? Então, muito agradeço para o convite. E já agora estou fazendo também um convite para dia 18 de outubro, para nós estar ali na galeria. Nós também temos um encontro com um grande nome da arte africana e mundial, que é Roberto Chichorro, um artista moçambicano muito qualidade, não? Nós também temos na galeria, conversa com a nova geração de artistas, não dá conta com nós ali na galeria também. O pode sofrer não é que hora que está sendo? 7 horas, 19 horas também. Ok. Então, eu sou 17 e dia 18 de outubro, é uma quarta-feira. E é dia de cultura cabo-verdiana. Já enjoy no calendário. Yes, enjoy no dia de cultura cabo-verdiana, a nossa forma de fazer cultura naquele dia é debate e conversa. Então, muito bom com o Roberto Chichorro, um grande artista. Yes, canto um então, 7 horas na Galeria do Pessoas. Yes. Ok. Então, não estou errado. Acho que tu não pode bem fazer um pequeno live lá. Bah, pronto, que ele pode. Não, nós pode fazer live, sem problema nenhum. Muito obrigado pela experiência e pelo partilho ali. Tenho que agradecer nas comunidades. Yes. E continuar com força nesse caminhado. Ok. Obrigado, Nilson B. Tchau. Eu fico